Bora lá, vamos para os recadinhos. Você não vai mandar um bora lá? Ah, Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 22 de março de 2025 até o dia 28 de março de 2025. Nessa semana, sim! Novo Fatal Fury terá Cristiano Ronaldo como personagem jogável. Dilma é eleita presidente do Banco do BRICS e fica mais 5 anos à frente da instituição. CBF decide pela saída de Dorival Júnior do comando da seleção brasileira. E aí, Sboli, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de quase conclusões, né? De muitas correções, muitas provas, muitos trabalhos, muitas preparações para mais provas e, né, avaliações acontecendo, erros acontecendo, gente aí ficando brava, gente aí lidando com picuinhas, lidando com gente mudando de ideia que estressa a galera. Então, uma semana aí recheada de emoções à flor da pele. Com certeza, cara. Então não vamos nem perder tempo e já fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Do fim de semana, né, com a Gabi e tal, é o de sempre aí, acho que é a última vez que eu vou relatar, né, esse mesmo fim de semana, assim, porque foi o último episódio de Ruptura, então a partir desse, né, próximo fim de semana, a gente vai ter que assistir outras coisas. Então, o de sempre que eu menciono, que a gente assistiu Ruptura, etc, né, então encerramos a segunda temporada, muito boa, e aí agora, né, a gente tá na nossa missão, né, de assistir aos principais filmes do Oscar. A gente começou a assistir algum outro, acho que foi Wicked, né, musical, e, né, paramos no meio, pra gente terminar agora nesse próximo fim de semana. Eu não achei ruim ter pausado no meio, né? Então tá tranquilo. E daí depois disso a gente deve assistir A Nora, deve assistir o Brutalista, ainda então temos outros, porque o próximo seriado que a gente quer assistir é The Last of Us, mas daí vai começar só durante abril. Então temos uns dias aí pra focar em filmes. Então tivemos isso. Não lembro que eu cozinhei no sábado e domingo, mas, né, foi por aqui, né, aqui em casa. E aí, durante a semana, foi o ritmo, assim, de encerramento, né, de ano letivo, porque daí tive, então, as últimas provas para aplicar, corrigir, trabalhos corrigindo também, consegui desovar tudo que eu tinha de correção nessa semana, incluindo as provas e trabalhos que eu mencionei, né, apliquei e já corrigi tudo. Aí, inclusive, já preparei os exames finais que vão acontecer na próxima semana agora. Então, ontem, quinta-feira, né, já terminei de fazer tudo, já, né, encaminhei para daí a coordenação ali, a secretária da coordenação, imprimir para mim. Então, tranquilo, né? Tanto que daí hoje eu consegui, né, desovar uma outra pendência que eu tava aí já há um tempo, que era avaliar um artigo científico, né, para uma revista que tinham me pedido, e vai ser disso a minha reflexão, então daqui a pouco eu volto para falar a respeito, porque meio que é isso, né, no restante do tempo eu fiquei assim fazendo meus exercícios, né, todo dia, com exceção de hoje, que não deu tempo de eu fazer ainda, mas eu tô conseguindo manter uma rotina, então estou satisfeito aí, corpo são mente, sabe? Então, tá tranquilo. E no restante do tempo, que nem eu falei, foram só essas minhas correções, etc. aí que estavam nos arredores. Então, é basicamente isso. Né? Minha semana foi curta, porém, vou gastar um tempinho aí pra depois comentar o que esse meu artigo, não, esse artigo que eu corrigi tem a, sei lá, me motivar de falar alguma coisa a respeito. Muito bem, cara, amigo Sboli. Vamos lá, cara. Minha semana, então, ela começa na sexta-feira, onde também vai partir a minha reflexão. Eu tive a apresentação daquele trabalho que tinha desgastado bastante do meu final de semana ali, né? Tive várias preocupações, vários problemas. E aí, enfim, acabou que no final das contas deu tudo certo. Mas eu vou contar essa história daqui a pouco, porque como eu mencionei anteriormente, é o motivo da minha reflexão. No sábado aí eu tive que trabalhar, né, o famoso trabalhinho, tive que ir lá no mercado comprar as coisas, tive o meu voleizinho e tal, foi sossegado, e a gente saiu pra almoçar, né, a Tati, fomos almoçar com o pai dela, né, a gente chamou também a irmã, minha cunhada no caso, mas ela acabou não aparecendo, e aí fomos só nós três mesmo, né, a gente foi no vegetariano, encontrou alguns amigos da Tati lá também. Foi legal, bem maneiro, bem tranquilinho, sossegado. Depois retornamos para casa. Daí a gente foi junto, inclusive, no mercado.
né? Fomos nós dois pela primeira vez, eu acho. Acho que foi a primeira vez que fomos juntos ao mercado. Principalmente para comprar as coisas pro hotel, né? Aí no sábado à noite a gente ficou mais de boa, assistimos Ruptura, então também terminamos a temporada. Ansioso para a próxima já. Assistimos alguns episódios de Ted Lasso também, né? Que inclusive foi anunciado o retorno da 4ª temporada. E aí, acho que isso basicamente encerra o final de... bom, no domingo, né? Na verdade, a gente foi almoçar na casa dos meus pais. Fomos lá e tal. Aí chegamos, tinha uma tia minha. Aí a gente ficou conversando um pouco lá e tal, comemos bem de boa. Eu ajudei a fazer algumas coisas lá na casa e tal. E aí depois retornamos pro apartamento, onde a gente assistiu a série Adolescência, cara. Uma série da Netflix aí, que está altamente recomendado. Que inclusive, não sei se vai ter sessão mais, mas acho que dá pra guardar essa daí pro futuro. Assistimos a série inteira, só 4 episódios, bem tranquilo, episódios aí de 1 hora, tudo no plano de sequência, cada episódio é um plano de sequência, incrivelmente filmado, inclusive, com uma história muito boa, um roteiro ainda melhor. E aí, na semana, basicamente se resumiu a fazer correria de faculdade, treinar, trabalho, várias picuinhas ali de alguns setores que eu tô resolvendo, assim, acho que é o que tá mais me desgastando, assim. E na semana também lançou nova coleção de Pokémon TCG Pocket, né? E estreou também a temporada ranqueada, né? Agora eles jogaram uma fila ranqueada, e aí eu já comecei a subir, galgar posições nesse ranking. E aí tô jogando aí de vez em quando sobra um tempinho, tô jogando, cumprindo sempre com o meu Duolingo, cumprindo com as minhas aulas diárias de japonês, minhas revisões diárias do Anki. Então tudo certo no final das contas, assim. Tô me preparando para a semana que vem, que é uma semana de provas, é a semana que vai ter meu aniversário e provavelmente... Não sei se eu vou fazer alguma coisa, porque correria, né? Vou ter 2 semanas seguidas de prova aí, tô meio cansado. A Tati tem alguns aniversários para ir, de sócia, de amigo próximo e tal. Enfim, não sei ainda como é que vai se desenrolar tudo isso. Mas fato é que eu desenrolei a minha semana e terminei meu relato. Então eu já vou passar a bola para que você, amigos Boli, faça sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão, que nem eu tava mencionando, vem dessa correção aí de artigo, porque eu, né, como eu tinha já comentado, tava postergando essa correção, porque até eu tava, né, cheio de correrias que eu vim relatando nos últimos tempos, então era banca de estágio, banca de monografia, provas aplicando, corrigindo, preparando, blá blá, e eu tinha até dia 31, né, semana que vem aí pra fazer dar o meu parecer, né, fazer minha avaliação. Vou pegar hoje, e aí então eu foco nisso daí eu, né, me dedico aí, termino essa revisão e maravilha. Daí peguei e, quando eu faço revisão, assim, de texto, eu encho, assim, de comentário. Eu devia ter, sei lá, era um artigo de umas 20 páginas. Eu fiquei, né, a manhã inteira nisso. Eu devo ter feito, sei lá, uns 70 comentários por aí no texto. E aí o texto, né, quando você faz comentário, ele fica com o balãozinho ali, quem que fez o comentário. Então tinha a minha identificação. E eu, né, depois eu tenho ali uma função no Word para ele deixar o comentário anônimo, né? Ele fica ali só, ele apaga o nome e fica como autor e, né, não dá para saber quem que é o revisor, no caso, para ser às cegas, né? E aí eu ainda vou escrever um outro texto ali para deixar unificado, para não ficar só os balãozinhos de comentários, para eu elaborar, né, em geral, o que essa seção tem que prestar mais atenção, o que esse outro capítulo aqui tem, o que você tem, né, que dar uma trabalhada. E aí eu, né, vou escrever esse negócio. Deixa eu só, então, já, né, tirar esse negócio da identificação, porque daí depois eu posso acabar esquecendo, né? Daí tem no Word a função, fui ali clicar e coloquei para inspecionar todos os elementos que tinha ali no Word, eu cliquei para excluir. Só que eu deixei marcada a opção de excluir tudo que tinha de marcação, comentários e tal. Então, excluiu todos os comentários. E não dava pra, assim, dar um Ctrl+Z, voltar e tudo, né? Ele exclui e já tava com a nova versão salva ali, né? E eu, cara, não é possível. Perdi o trabalho do amanhã, tá ligado? E eu não tava com saco de pegar e fazer do zero tudo de novo. Quer saber? Eu vou agora já pegar e escrever, né, o relatório ali. E fechei tudo que tinha de YouTube, música. Eu, assim, fiquei ultra focado, né, pra fazer esse rolê. E
né, não sei, deu certo ali. Obviamente eu não consegui escrever tudo que tinha, né, dos comentários, né, eu fui mais uma visão mais generalista ali da coisa, com alguns pontos que eu lembrava, né, que eram mais preocupantes, ou, né, mais significativos, melhor dizendo. E, sei lá, eu consegui, né, entregar, já despachei, né, a revisão, e o que ficou assim na minha cabeça, né, agora, é pensando assim sobre erros, eles acordando a gente pra vida, tá ligado? Assim, então, o fato de eu ter, né, cometido esse vacilo, de não ter conferido, né, ali as opções pra excluir só o que de fato eu queria e manter algumas outras questões ali que tava no texto, o fato de ter feito as coisas tudo corrido, sem me preocupar tanto, né, uma forma até meio que displicente, né, porque eu não contava com essa possibilidade, me fez perder um baita trabalho. E, sabe, no que isso daí aconteceu, eu dei, opa, né, peraí, deixa eu focar direito. Então, sabe, de alguma forma, talvez esse vacilo, esse erro, tenha acrescentado em alguma coisa aqui pra fazer eu ficar um pouco mais desperto e prestar mais atenção no que eu tô fazendo. Em todo caso, se não fosse isso daí também, se não fosse esse vacilo, eu sei lá que eu ia ter de reflexão. Então, de uma forma ou de outra, o vacilo aí ajudou a gente, né, a ter uma conversa um pouco melhor aqui no programa. Muito bem, cara. Acho que... Bom, eu já perguntei antes se realmente não tinha, se você fez o famoso jogar no Google para descobrir como recuperar. Eu fiz e espero que não tenha, porque senão aí minha reflexão não serve de nada, né? Então eu vou considerar que não tem como, que se perdeu para sempre. Tudo bem. Cara... é curioso, né? Tecnologia. Eu não sei... até que ponto é isso, mas eu comecei a reparar agora e comecei a pensar se eu não estou velho para as tecnologias recentes, sabe? E é curioso porque mesmo a forma como a gente busca as informações, né? Antigamente a gente fazia o famoso joga no Google, vai olhando os links, vê o que faz mais sentido, vê um site confiável, coisa assim. E hoje em dia é full inteligência artificial ou TikTok. São as primeiras opções que aparecem, cara. Né? Bom, você joga no Google ali, com certeza, já aparece a resposta gerada por IA, né? Que é a IA do Google e tal. E aí, quando você desce, tipo, os primeiros links são sempre coisas de TikTok, sabe? Eu fico, caralho, será que eu tô velho, sabe? Tipo, as pessoas só procuram coisas no TikTok e respondidas pela IA. Então, assim, quem sabe, né? No final das contas, a IA não pudesse te ajudar também, mas enfim. Cara, é isso, né? Seu vacilo, paga teu preço aí, né? Otário. É o comentário que a gente fez no episódio passado, né? Arco teus BO aí, parça, né? Pois é. Só pra fazer mais um adendo, eu chequei no Google, chequei no YouTube e chequei também no ChatGPT. Então, não consegui, de fato, recuperar minhas observações. Então, né, me perdi. Eu teria mais comentários pra falar sobre essas questões de busca e tal, porque eu vejo, né, alunos que não sabem usar o Google, eles só usam agora o ChatGPT, e isso é um problema quando a pessoa não tem noção, né, das respostas que ele muitas vezes alucina. Alucinar é o termo pra ele criar, né, ele inventar informação. Bom, mas não dá pra gente discutir muito aqui, porque senão não tem tempo pra você trazer a sua reflexão que vem agora. Até teria, mas vamos lá. Cara, a minha reflexão então vai ser sobre esse acontecimento da sexta-feira, né? E acho que a minha reflexão no final das contas é o quanto eu me exaltei, né? Eu levei isso inclusive pra sessão de análise, de que, cara, eu tava assim, me comportando, eu tava me sentindo como uma pessoa agressiva, sabe? De tipo, mas é porque eu tava muito, muito pistola, né? Eu cheguei na sala de aula, né, cravadamente no horário, e ela já tinha começado a dar aula. Isso ela começou antes, porque a turma já tava em círculos, ela já tava falando, blá, blá, blá. E aí eu, caralho, né, tudo bem. Cheguei, e aí um amigo meu falou, você fez a resenha? Eu falei, fiz, só falta o último parágrafo, né, que eu vou deixar pra gente discutir em sala, e aí eu complemento com o que tiver ali que a gente agregar de discussão, coloco e envio, né, fica mais fácil. E então, ela falou que não vai ter que entregar mais. Eu falei, não, vai ter que entregar sim. Como assim não vai ter que entregar? Que porra é essa? Não acredito que eu fiz esse esforço à toa, sabe? E aí ela tava falando que ela queria substituir por um outro tipo de trabalho, porque a maioria ainda não tinha feito, né? O ideal era para entregar até o dia 28, ou seja, era para entregar hoje essa resenha. Só que como nesse final de semana eu estaria bem ocupado, eu não ia ter tempo de fazer. Então já fui adiantando, porque eu já estava lendo a desgraça do texto, né? Falei, vou lendo e já vou fazer na minha resenha, né? Obviamente. E aí, enfim, fiz tudo isso.
E aí ela falou sobre... Ah, não, vamos trocar. E aí eu pistolei. Falei, não. Pode aceitar o meu trabalho. Como assim não vai aceitar? E aí ela, não, mas eu estudei, vai ser melhor pra vocês, não sei o que. Eu falei, olha, professor, eu já fiz e eu não quero perder esse esforço, sabe? Tipo, eu já fiz a resenha. Daí o Lucas falou, mas é que teve as duas ali que fizeram e tal, e elas concordaram em entregar. Falei, irmão, não tô nem aí. Eu não tenho tempo de fazer esse estudo dirigido. Eu já fiz o meu negócio agora porque eu não tinha tempo antes. Então não tem como eu criar mais tempo. Não é nem só eu perdi o tempo de ter feito a resenha, como eu também não vou ter mais tempo pra fazer essa porra desse negócio, né? Eu tô cheio de coisa pra fazer, o meu aniversário tá chegando, né? Tem um monte de coisa pra resolver e tal, o hotel tá me gerando um monte de estresse. Então assim, não, cara, não quero fazer outra coisa. E é o famoso ditado, né? O combinar não sai caro. Então se foi combinado que a gente vai entregar no dia 28 uma resenha, estava combinado. Não era tipo assim, ai gente, daí a gente vê se a gente faz uma resenha valendo um ponto a mais. Não, ela falou assim, dia 28 tem que entregar a resenha que vai valer mais um ponto. Ok, tá decidido, não tem voltar atrás, né? Em tese. E aí, eu que já fiz. E aí, mas daí vocês resolvem depois. E eu pistolei de novo. Não. Vamos resolver agora, porque se for pra resolver de forma democrática, eu vou perder. E aí, dane-se, né? Eu não quero ir pra forma democrática. Eu quero que você assuma com o seu compromisso. Se você fez o compromisso de que era pra entregar dia 28, então continue mantendo esse compromisso. Era só isso que eu quero. E aí ela falou, não, mas é resenha, né? Mas vocês podem resolver. Eu falei, tá, então assim, por que você não aceita os dois? Então, quem quiser mandar a resenha, faz a resenha. Quem quiser mandar o estudo dirigido, faz o estudo dirigido. Pronto, resolvido. E ela, mas eu vou ter que corrigir 2 trabalhos. E aí, veio um grunhido de dentro de mim que eu tava me tornando uma besta, um monstro indomável. Porque daí eu já mandei pois então corrija, senhora! Não foi você que propôs esse trabalho? Você me propôs um trabalho para ler um texto de 80 páginas que eu li de uma semana para outra, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer, tem estágio, tem todas as disciplinas, trabalho. Você me fez ler isso e aí agora você tá com medo de ter trabalho para corrigir coisas diferentes? E aí eu falei, corrige. E aí no final das contas acabou que aceitou. E aí, né, isso gerou inclusive uma discussão no grupo da sala, tipo assim, porque faltou com respeito, não sei o quê, né? Porque não fui só eu que tava pistola com isso, tinham outras pessoas também, né? E aí eu reconheço que de fato eu tava exaltado. Não acho que faltei com respeito, posso ter sido grosso, pode ter sido direto, posso ter sido seco. Faltar com respeito, não, em nenhum momento eu xinguei ou enfim, né, tratei de forma desrespeitosa a pessoa. E aí um amigo meu, o líder da sala, tava falando sobre treinar, não sei o que, ele falou, cara, mas pode deixar esse descontentamento de lado. E eu falei, brother, não tenho mais, não tô mais descontente, sabe? Porque assim, ela aceitou, beleza, assim, eu fiquei puto porque eu tive que sacrificar um bom tempo do meu final de semana pra resolver esse trabalho, pra ler esse texto maldito, que era cobrança dela, pra fazer essa resenha. Cara, gastei um tempo, fiquei puto com isso. Mas assim, se ela aceitou, beleza, é isso, né? Tipo, eu tô puto com aquilo, não tô puto com... Tudo bem, ela quis mudar, fiquei puto na hora, mas ela voltou atrás, beleza. Foda-se, sabe? Não tô... É tipo, sem mágoa, sem ressentimento, brother, sabe? Não... Porque daí o pessoal começou, tipo, olha o tipo dessa mulher. E aí começou a crucificar ela o tempo inteiro, pra qualquer coisa que ela fazia, sabe? Porque, tipo, hoje ela não vai dar aula. Daí todo mundo, mas a defesa do mestrado dela foi ontem, não foi hoje, daí ela não vai dar aula, não sei o quê. E eu, tipo assim, gente, foda-se, né? Quanto menos fala, melhor, na real. Mas eu não vou crucificar a mulher, né? A parada é que... Cara, a questão era o trabalho que ela tinha passado. Voltou atrás? Sem mágoa, não tem problema nenhum. Já fiz, já passou, sabe? Ficou pra trás. E eu ainda falei pra ela, ela falou, fica de sugestão pra que nos próximos... Porque ela falou, mas lembra que eu falei que era só pra vocês darem uma olhadinha, não era pra fazer uma leitura muito aprofundada? E eu falei, então, professora, não tem como dar uma leitura aprofundada porque não tem tempo, porque é uma semana. Mesmo se a gente tivesse mais tempo, tal, não ia ser muito aprofundado, porque são 80 páginas. E, por mais que eu leia de forma, vamos dizer, entre as passando o olho, são 80 páginas para passar o olho. Não leva tempo, consome tempo. Como você vai ver na discussão, eu falei, como você vai ver na discussão, não vai ter nada muito aprofundado, porque você deu 10 minutos para apresentar. Não tem como se aprofundar, e assim, é um texto muito longo. Então, passar o olho, dar uma revisada, ainda assim... É muito tempo, cara. 80 páginas, sabe? Não é fácil. E aí ela, não, tudo bem, entendeu? E aí, resolvido. Mas essa fica a reflexão de que eu me exaltei, cara. E é muito raro quando isso acontece, ao ponto de eu ter que levar pra terapia. É isso. Saquei. Antes é que a minha pergunta de sempre, quando você relata, quando você tá pistola da vida, a pergunta de sempre, você tomou seu soro de super soldado essa semana? Eu
Eu tomei, mas eu tomei nesse domingo. Não, então já tinha passado. Isso que é verdade. Será que não bate isso? Daí você fala, pô, me estressei pra caralho. Às vezes era, sabe, é o normal que dá aquele pico e depois você vai ficando mais zen na vida. Não, tem isso, mas é porque foi um estresse cumulativo, né? Tá. Porque assim, se eu tivesse sentado e lido essa merda numa pancada só, eu acho que, tipo, ia ser estresse, mas, tipo, ia ser um dia, entendeu? Como eu tive que parcelar essa merda, eu tive que ler, tipo, um capítulo aqui, um capítulo ali. E aí, quanto mais eu falava disso pra Tati, mais eu falava pras pessoas, e aí eu fui acumulando tudo isso, Entendi. sabe? Porque das pessoas também reconheciam. Falavam assim, tipo, porra, é um absurdo mesmo, né? Tipo, 80 páginas. Aí dá razão pra você ter o ódio, se justificar, Isso. aí fica nutrindo aquilo ali. Exatamente. E aí fui alimentado e até o ponto de explodir, né? Entendi. Então a gente poderia também puxar uma reflexão que tem a culpa das pessoas que incentivam o ódio no amiguinho, né? Que fazem a pessoa ficar com mais raiva. Então, podemos ter isso um tanto, né? De que, daria pra gente puxar umas discussões disso, né? De quanto que as pessoas vão ficando nervosas, agressivas, por ser uma reação não necessariamente puramente delas, mas uma reação incentivada pela sociedade, por outras pessoas, né? A gente vai colocando no contexto que for de cada caso. Mas dá pra gente pensar um pouquinho a respeito disso, né? Das pessoas sendo também um reflexo daquilo ali que o ambiente vai cultivando nelas, né? Então, acho que eu poderia só jogar esses comentários adicionais por aqui. Eu gosto da perspectiva de, enfim, ver pelo senso de responsabilidade da própria pessoa, mas o meio interfere, né? Não tem como negar. Uhum. E a gente também tem coisas pra falar, né? Tem sessão mais Tem ainda. sessão mais. Então, vamos encerrar aqui a reflexão e ir pra sessão mais? Bora sessão mais. Então, sessão mais. Vamos de mais um feedback ou mais uma indicação? Cara, hoje, especificamente, a gente vai ter uma dobradinha aí, porque 2 semanas seguidas com feedbacks. Então, a gente recebeu um feedback na forma de comentário lá no Spotify, né? Então, a gente recebeu um comentário enviado pelo Everton Emanuel Matos, que... eu posso já ler a mensagem? Por favor. Então, foi enviado no comentário do episódio 319, o musical e o Halawi, que está assim, abre aspas. Vocês são incríveis. Fico abismado com a quantidade de coisas que vocês fazem durante a semana. A minha semana se resume em trabalhar, organizar reuniões do núcleo e dormir. KKKK. Desculpa, foram só 3Ks. KKK. Em relação aos demais episódios, eu escutei todos em forma de maratona aqui pelo Spot. E, sim, pode chamar de pança com certeza, sobre o trabalho da faculdade de prazo curto e caráter duvidoso, e infelizmente temos que encarar e levar como ponto a nunca repetir caso sejamos um dia encarregados por ensinar alguém. Fecha aspas. Você tem comentários, Evandro Xoxin? Eu tenho. Primeiramente, muito obrigado, Pança, pelo feedback. E, cara, concordo. Essa parte do final ali eu acho que é isso, sabe? É uma lição aprendida. Eu não sei você, mas quando eu entrei no mestrado, como foi um grande choque pra mim, né? Eu tava numa graduação que era meio levada às coxas ali, né? Eu saía sempre com meus 60, 70 ali, eu tirava a média pra passar e tal, né? Não levava muito a sério. Eu imaginei que o mestrado ia ser assim. Aí foi aquele choque de realidade, e aí parecia tipo um duelo de ego, porque não, você tem que ser assim, bah. E eu senti muito, muito isso dessa professora, sabe? Porque, que nem eu falei, ela concluiu o mestrado ontem, né? Literalmente apresentou a defesa dela ontem. Então, assim, parece aquele mestrite, sabe? Tipo, porra, ela tá com o ego lá em cima e acha que todo mundo tem que estar nesse nível. E assim, a gente é só aluno de graduação, né? Tipo assim, é difícil. O foda é que a maioria dos alunos não leu, cara. E eu li, né? Porque eu sou responsável e gosto de me fuder, mas enfim. Obrigado pelo comentário. E você faz muita coisa assim, cara. Organizar reunião é um negócio insuportável. Eu não aguentaria. É isso. Isso aqui, e de comentário da minha parte, eu primeiro puxo pelo fim aí, falando que talvez tenha um comentário aí que direcionado aos docentes, eu como estou nessa categoria, né, me aproprio disso, dele falar assim, levar como ponto a nunca repetir caso sejamos um dia encarregados por ensinar alguém. Bom, essa é o meu contexto atual, né, sou responsável por ensinar pessoas. Sobre essa questão aí, já amarrando as duas coisas, né, o comentário, né, do Sr. Pança, falando sobre essa preparação para o trabalho de Evandro Xoxin, e Evandro Xoxin agora também trazendo o desfecho da coisa toda. Eu também tenho pensamentos, né, com relação a isso, né, de tentar ser o mais justo com relação àquilo ali que foi combinado, né? Então, assim, às vezes me dá vontade de mudar alguma coisa, de colocar algum outro elemento para eu considerar, mas eu tenho que pensar, não, o que eu combinei? O que eu falei?
em trabalhos recentes, inclusive, eu já tenho colocado até os critérios de avaliação, para tentar deixar o mais transparente possível em escalas, assim, sei lá, o trabalho tem 40 pontos. Então, cada critério de avaliação vai ter, sei lá, seus 15 pontos, sei lá, uns negócios assim, 15, 10 pontos, né? Aí, dentro desses 15 pontos, o que significa? Ó, se você pontuar de 0 a 3 pontos, significa o quê? Se pontuar de 4, sabe? Tudo extremamente detalhado para tentar ser, assim, o mais coerente possível na minha forma de avaliar. Então, assim, é um trabalho, assim, que demanda um tempo, demanda uma preparação. Claro que depois, lá na frente, fica um pouco mais mecânico, porque você vai replicar, né, só aquela matriz ali para atribuir notas. Mas é um esforço de você tentar ser o mais justo possível naquilo que você se propõe. E não trazer nenhuma distorção de nota. Claro que a gente é humano, isso está sujeito, né, você eventualmente, né, trabalhos muito parecidos, você tem acabado dando notas diferentes ali para pessoas, né, que estão lá na sala de aula. Mas tento, né, me blindar o máximo possível para, né, não gerar essas reações, né, de insatisfação, coisa do tipo. Obviamente que tem aluno que fica puto da vida comigo e tudo mais, e faz parte, eu aceito isso, estou completamente ciente desse tipo de coisa. Mas né, é o que acontece. Em todo caso, né, obrigado. Agora posso chamá-lo de Pança, porque o senhor autorizou aqui, né, então deixa eu tratar aqui como foi autorizado. Agradeço novamente pelo feedback, e se maratonou, então tem vários comentários aí para pensar a respeito, tem os mais bonitas pequenas luzes, tem os outros especiais aí que a gente já gravou a respeito, então, né, que bom que temos aí mais um ouvinte, né, agora talvez seja o terceiro, quarto ouvinte regular que a gente tem por aqui. E é isso, então. Muito obrigado novamente. Apareça sempre por aqui. Então, é isso. Podemos ir para os recadinhos? Bora lá, vamos para os recadinhos. Você não vai mandar um bora lá? Desculpa. Então, bora para os recadinhos. Então vamos lá. Se você quiser mandar um feedback para nós, pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildassemana@gmail.com. Repetindo, emaildassemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo... esse latido aqui, a gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra da mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela manda uma mensagem para cá, e uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje. Então nós temos agora com um feedback a entidade Tia Teresa, e com 2 feedbacks agora eu renomeio para chamar de Pança. E é isso então... E a gente só tem agora nosso grande, maravilhoso tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.